pregar com a palavra de Deus. Glória ao Senhor. Ainda estou falando assim, misturado, espanhol e português. Eu vou fazer o melhor esforço para trocar, cambiar no português. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 16. Glória ao Senhor. Convido a igreja a pôr-se em pé e lemos a palavra do Senhor. Ora, Lucas capítulo 16, versículo 19. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e lino finíssimo, e vivia, satisfazia-se de muitas festas, esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas na porta de aquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E Noades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar de aqui para vós não poderiam, tampouco os de lá passaram para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tenho a Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ão. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Nosso Deus e nosso Pai, agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade. Oh, o Espírito Santo nos ajude neste momento precioso, Senhor, para compartilhar tu santa e poderosa palavra, Senhor Deus amado. Fala, Senhor, nosso coração. Oh, Deus onipotente, te agradecemos, papai. Te agradecemos, Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso. Te exaltamos, Senhor, te adoramos, te louvamos. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique sentado, por favor. Graças a Deus. Amados irmãos, somente assim de entrada, é verdade, o pastor já falou que, pela graça de Deus, lutando, vendendo cachorro quente, comidas diversas, muitas coisas, votos, assim, de a poucos, juntamos através dos tempos um dinheirinho e foi crescendo, até que Deus nos deu a vitória. Com a compra de um terreno para a igreja. Foi assim, nós alugamos. Arequipa é uma cidade populosa de 1.800.000, pelo menos, muita gente não falta. Então, por ser uma cidade
assim, turística ainda, e assim, bem desenvolvida, o terreno custa muito caro e é em dólares. Então, um metro quadrado poderia custar tranquilamente $500, $1.000, um metro quadrado, até $1.500 mais próximas ao centro da cidade, e assim vai subindo. Então, amados, nós conseguimos este ponto de trabalho. Quem sabe, alguma vez a igreja vai lá e não conseguimos em centro da cidade, conseguimos este terreno bem cantinho lá, pelo subúrbio mesmo, porque não tínhamos condições lá, dolarizado. Então, vamos buscar aqui mesmo, se Deus nos vai abençoar, e aí mesmo vamos e as pessoas que gostarem de Deus virão aqui e louvarão o Senhor conosco. E assim, então alugamos perto aí e encontramos um terreno e de pronto averiguamos o nome do dono, e assim. Então o dono ficava em outra cidade, morava na cidade de Lima, e ele, depois de conseguir telefone e tudo, ele conseguiu chegar até Arequipa, e uma manhã, quinta-feira da manhã, ele liga para mim e disse assim: Senhor Júlio, eu vim para conversar sobre o terreno e quero te mostrar as medidas certas, desde onde a onde, tudo quero te mostrar se verdadeiramente estás, e também consertar o preço. Foi bênção, porque esse dia nós estávamos em jejum. Então, não estava toda a igreja, porque sempre a gente fala, quando a igreja tem jejum, oração, aparecem Pedro e João e alguém mais. Mas se o pastor falasse: irmãos, vamos ter churrasco, vamos ter festa, vamos ter coisa boa aqui, enche demais. Mas o dia da batalha está naqueles valentes. Glória a Deus. Então, por menos 11 horas da manhã eles chegaram, o dono chegou e entrou. Paramos a oração, tudo, paramos e fizemos sentar a ele, e aí mesmo, aí no salão do templo mesmo, porque o terreno estava quase ao lado. Então, deixamos alguém para que direcione para nós. Então, ele ficou sentado e aí a gente compartilhou um pouco da salvação em Deus, a cura divina e um pouco mais. E um a um, sem descer assim, foi instantâneo, foi assim, sem preparar, não foi preparado, foi assim, fluindo o poder de Deus. Outro irmão falava a ele, outra irmã falava a ele, outro irmão descarregava a palavra e o outro também descarregava a palavra de Deus, e ele estava no meio até que aceitou a Jesus. Uma irmã aí saiu correndo para comprar refrigerante, alguma coisa assim para compartilhar. Então, nós ainda estávamos orando, e ele falou: e o Senhor, porque o Espírito Santo revela quando a pessoa está bem carregada mesmo, quase com um rosto assim cabisbaixo, assim. Então, o Senhor, que precisa pedir ao Senhor? Falei: então, eu serei enfermo, eu tenho diabetes, tenho isso, tenho problemas em meus negócios e tal. Vamos orar então, vamos orar por sua salvação primeiramente, e também por sua cura. E aí oramos por sua salvação, oramos por sua cura, e aí ungimos, e glória a Deus, e se aceitou. Quando se aceitou, já estava aí a refrigerante, alguns pães, alguns bolos. Então, amado, ele falou: eu senti que alguma coisa desceu de mim. Eu me sinto muito bem. Ele falou: eu me sinto muito bem. Pois estás curado em nome do Senhor. Então,
colocou a refrigerante assim, servido, refrigerante altinha aí. Eu precisando beber esse refrigerante que há anos que minha esposa me proíbe beber. Eu disse, estou muito bem nisso, quero beber esse refrigerante. E bebeu. Sim, beba mesmo, porque está curado você. E passamos ao assunto do terreno. Então ele não tínhamos todo o dinheiro para comprar a quantia, não tínhamos o que pedia pelo terreno. Então, por favor, rebaja, como se diz? Baixa de preço, por favor, baixa de preço. E aí, baixou de preço, 11 mil reais aproximadamente, desceu, baixou de preço. Aí, dia seguinte, concentramos com ele para poder fazer a documentação. E graças a Deus, nesse lugar, bem pronto, vamos a levantar uma igreja. Também temos um terreno ganhado lá em Lima, também temos outro terreno em Espinal, também temos na região amazônica, mas, amados, precisa fazer ainda algumas coisas de documentação, algumas coisas mais. Esta veio a equipa e já fizemos a documentação, e inclusive colocamos, a gente enviou para o pastor, aqui se construirá a nova igreja da Assembleia de Deus Missionária Areia. Glória a Deus. Amém, amados? E muito obrigado por suas orações, muito obrigado por suas ofertas, muito obrigado por tudo o que fazem. Amém, igreja? Deus abençoe e multiplique. Eu vou aproveitar esta oportunidade somente para dizer que no Evangelho de Lucas apresenta algumas vidas, fala que é uma parábola, mas não é uma parábola, porque fala de um homem rico e de Abrão. Estes homens existiram, estes homens é um relato histórico, poderíamos dizer, e Jesus estava falando que de um fato que existiu. Abraão existiu, esse homem existiu, mas esse homem vestia-se de púrpura. Nesse tempo, vestia-se de púrpura os reis e os sacerdotes. Então, Jesus estava querendo mexer com os reis, com as pessoas ricas, com as pessoas também com sacerdotes, que seria Anás, Caifás dessa época. E ele, e assim muito sigilosamente, estava vendo contra eles. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas na porta daquele. Então poderíamos falar assim: há um grupo de pessoas poderosas, há um grupo de pessoas que não tem necessidade de nada, mas está Lázaro, fica na porta, fica lá, mas ele tem uma mensagem de salvação para a sua vida. Lázaro tem uma mensagem, mas ele não percebia. Este homem que estava muito distraído com as coisas desta vida, não percebia a necessidade de escutar aquele homem quase desprezível, quase assim, a pessoa que não tem importância. E aí estava, e diz a palavra ainda, desejava esse homem alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os cachorros lhe lambiam as chagas. O lambido dos cachorros era como um antídoto para as feridas deste homem. E talvez os cachorros lhe davam uma lição de vida para este homem. Diziam assim: eu sou cachorro, e cachorro tem que contentar-se com as migalhas. Cachorro tem que perdoar a si mesmo. Cachorro tem que
meu cachorro era assim. O cachorro fica lá, nunca fica raivoso. Ele ainda, inclusive, aquele cachorro, os dias que tinha ossos, ele fazia um buraco, guardava, porque às vezes viajávamos e o pessoal não voltava no dias marcado, e aquele cachorrinho sofria de fome, mas nesses dias buscava aquele osso tão abençoado. Cachorro tem muitas características que a gente demoraria em compartilhar, mas vamos a passar o próximo. Aconteceu, diz a palavra, aquele homem rico nunca compreendeu quem seria este homem, mas quando o dia que morreu, descobriu quem era. Vamos a ver. 22 diz: aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. A gente esteve presente quando morrem os justos. Quando morrem os justos, é uma coisa maravilhosa. Aleluia. Ele diz: os anjos do Senhor são muitos. Os anjos do Senhor. E nós cantávamos uns corinhos, e aí morreu, dando glórias, dando aleluia. A gente também viu como uma pessoa ateia morria. Ele falava: meu Deus, está entrando uns monstros dando piruleta, dando uns monstros estão entrando pelo hospital, pelos passadiços do hospital, dando pirueta. Ele quer matar-me a mim, e ele pedia auxílio, e a gente falava: aceita Jesus. Irmão, a morte dos impíos, a morte daqueles que não acreditaram em Jesus, é uma coisa triste, amado. Por isso, nossa mensagem não mexe somente com as coisas desta vida, mexe, irmãos, com as coisas eternas, mexe com a salvação do homem, mexe com a vida eterna. Jesus tem poder de salvar toda a vida. Bendito seja o Senhor Jesus, porque seu sangue tem poder de limpar todo pecado. Glória a Deus. E esse homem aceitou a Jesus, e ele falava: eu quero seguir agora, escutando a palavra de Deus. Aí, colocávamos lá no hospital mesmo, colocávamos um filme aí, colocávamos para ele: eu quero ouvir mais. E uma manhã que sua esposa lhe visitou, e aquele homem falou: traga mais vídeos para que eu esteja ouvindo, porque quando deixa a gente de ouvir a palavra de Deus, aqueles monstros de novo vêm fazendo piruetas. Meu Deus! E ele morreu ouvindo a palavra de Deus. Salvo para a glória de Deus. Agora diz a palavra: por algum tempo, aqui, 23, no Hades ergueu seus olhos, estando em tormentos, e viu a longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Meu Deus, este homem, o rico, ele compreendeu no Hades, quando ergueu seus olhos, entendeu, como disser algum brasileiro: puxa vida, quem soubesse que esse homem desprezível que a gente rejeitou sua fala, rejeitou de todas as formas, agora ele morava, ele era amigo de Abraão, ele adorava o Deus vivo, ele tinha comunhão com anjos, ele tinha as coisas eternas, ele era muito mais que eu. Mas foi muito tarde. Fala também a palavra aqui, chamando
algumas coisas, o poder do clamor. Ele clama, mas era tarde demais. Ele clama no inferno, mas está escrito na Bíblia, Hebreus 9:27, está dado aos homens que morram uma só vez, depois vem o juízo. Então, não há forma de que as pessoas que morreram em condenação sejam tirados de jeito nenhum. Então, amados, ele clama desde o inferno, ele clama e diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Irmãos, muitos, milhões e milhões de pessoas clamarão e clamam ainda hoje, quando descem ao inferno, clamam a Jesus, clamam pela palavra, clamam pelo missionário, alguém que lhes desse uma palavra, mas está demais. E diz ainda, em 24, clamou a seu pai Abraão, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda lá a Lázaro, que molhe na água, na ponta do seu dedo, e refresque a língua, minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Irmãos, este homem rico, talvez teria uma piscina em sua casa, teria torneiras, muitas torneiras em sua casa, ele teria muitas coisas boas, assim, fisicamente falando, da água. Mas aqui, o rico descobre o poder da água da palavra de Deus, a água da palavra de Deus. Ele agora aprecia demais o poder da palavra de Deus. Ele está de sede, é uma sede espiritual, é uma sede das coisas boas da palavra de Deus. E ele disse: pelo menos a ponta desse dedo molhe a minha língua, que estou atormentado. Muito tarde demais. Amada igreja, passemos ao versículo seguinte. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebiste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. Mas Lázaro não foi salvo porque ele era ultrapilho, mendigo, não. Ele era crente em Jesus Cristo. Porque alguém poderia dizer, então temos que viver uma vida de Lázaro. Não, ele era um crente fiel em Jesus Cristo. Aleluia. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, pessoas que os que quisessem passar de aqui para lá, não poderiam, e tampouco os de lá passar para cá. E disse: rogo-te, pois, ó Pai, que mates a casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Ele queria fazer missões. Igreja, ele queria pagar. Ele tinha dinheiro, ele tinha casonas muito grandes, ele tinha talvez fazendas. Ele poderia pagar a um missionário para que vá à sua casa e pregue a palavra desta vida eterna. Ele tinha vontade de fazer missões. Era muito tarde. Igreja, será que quando o pastor ou o coordenador de missões fala: irmão, vamos contribuir para missões, olha, vamos a ver, esse reais é muito, um amarelinho. Irmãos amados, amemos missões também, com nossa oração, com nossa contribuição, que Deus abençoa a igreja missionária. Deus
abençoa a igreja missionária. Aleluia. Deus abençoa a empresa missionária também. A gente viu ao pastor que contribui com as missões. E ele fala assim para mim, falou, pastor Lário, falou assim, pastor Júlio, ele não falou, outro pastor que está junto com ele falou, ele traz ele mesmo, traz um envelope, traz de sua empresa, de aquele, não sei o que se acha, traz outro, dos mercados, traz outro, total traz 3 envelopes. Eu falei, vai seguir crescendo, porque Deus é fiel. Porque isso é fazer cumprir os sonhos de Deus. Não queria falar disso, mas irmãos amados, ele queria fazer missões, concorda comigo? Igreja, ele disse, manda pelo amor de Deus, envia alguém para que fale do amor de Deus a meus irmãos, para que não venham neste lugar de tormento, porque tenho 5 irmãos que ainda esperam. Oh Deus Todo-Poderoso, 5 continentes: América, África, Oceania, Europa, Ásia. São 5 irmãos tenho. Não vai ser que caia também. Oh Deus amado, mais de 2.600.000, 2 bilhões, misericórdia. Essas estatísticas são tremendas, pastor. 2 bilhões de gente ainda no mundo não han escutado a palavra Jesus, não conhecem a palavra Jesus. A palavra Coca-Cola é mais conhecida no mundo que Jesus Cristo. E cada segundo, cada minuto, cada hora, desce muitas vidas ao inferno. Misericórdia. E nós ainda estamos como uma caixinha de sapato, feliz dentro de nossos templos, mas as almas perecem lá no hospital. Lá, irmãos amados, minha esposa é testigo. Às vezes nós vamos lá no cemitério para pregar de Jesus, já que aqui não querem ouvir de Deus, porque, irmãos, Peru não é Brasil. Aqui as pessoas ouvem a palavra, até me han ofertado uma bênção quando estava pregando a palavra. Em Brasil, pessoas desconhecidas totalmente, tenha bênção, glória a Deus. No Peru, onde vai se encontrar esse tipo de pessoa? Mas se justifica de alguma maneira, porque quando os espanhóis chegaram ao Peru, havia 12 milhões, dice Garcilaso de la Vega, que é um historiador, fala, havia 12 milhões de peruanos indígenas, 12 milhões, mas os espanhóis chegaram com a Bíblia na mão e com o crucifixo na mão, e mataram, roubaram, estruparam as mulheres e assassinaram a 8 milhões de peruanos com a Bíblia na mão. De dia pregavam alguns deles e de noite matavam. Meu Deus amado, então se justifica de alguma forma que eles têm desconfiança, apenas nas janelas colocam assim: este lugar é católico, não aceitamos propagandas de outras religiões. Irmãos amados, mas ainda nós estamos pregando a palavra de Deus. Nós estamos cumprindo nossa missão. Às vezes vamos lá no hospital, às vezes vamos ao cemitério, e conhecemos as pessoas, e a gente fala, assim como Salomão falou: melhor é estar na casa daquele que morreu
que na casa daquele que nasceu. E aí as pessoas estão sensíveis às coisas eternas. Então a gente compartilha a palavra de Deus e alguns aceitam a Jesus. E pelo menos alguns dizem muito obrigado, muito obrigado. Glória a Deus, aleluia, semeando a semente. E então, para concluir, aquele homem, muito tarde demais, queria fazer muitas coisas. Queria, em primeiro lugar, ele clamou. Em segundo lugar, valorizou a palavra de Deus. Em terceiro lugar, queria fazer missões. Ele queria rogar, inclusive ele mesmo queria ir a contar a sua família. Ele mesmo queria ir à sua família e dizer: sabe, depois da vida existe um céu para ganhar e um inferno que fugir. Irmãos, vamos servir a nosso Deus. Ele tinha vontade, mas não poderia conseguir. Mas ele falou assim, respondeu assim, disse a Abraão: tem a Moisés e os profetas, ouça-os. E disse: não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ão. Aqui está, irmãos, a resposta. Este homem estava acostumado, não. Ele falava: não é o tempo, ainda não tenho tempo. Era jovem, moço e ainda não tinha tempo. Era adulto, ainda não tinha tempo. Era velho e ainda não tinha tempo. Estava enfermo, ainda não tinha tempo. E ele estava acostumado a falar não. E agora também ele diz: não, pai Abraão. E isso justamente o levou à eterna condenação. E possamos dizer sim, muitas vezes, a nosso Deus. Possamos dizer sim para fazer a obra de Deus. Possamos dizer sim para cumprir os propósitos de Deus, que são eternos. Os propósitos de Deus são a salvação de almas, libertação, bênção dos céus. Aleluia. Que Deus possa abençoar a igreja. A aceitação tem que ser vivida. Enquanto nós temos fome de vida, é a oportunidade da aceitação. Você aceitar o Evangelho. Note-se que depois que morreu, que foi clamar por salvação. Depois que morreu, é que quis ouvir a palavra de Deus. Depois que morreu, é que queria fazer missão. Nós temos a oportunidade de sair daqui nessa noite, irmãos, clamando, aceitando a palavra de Deus e fazendo missão. Então, em vida, nós temos essa oportunidade, porque depois que passar essa vida para outra, aí é o estado em que você passou. Aí é que vai dizer salvação eterna ou condenação eterna. Mediante a palavra que nós acabamos de ouvir. Tem alguém para entregar a vida para Jesus hoje? Você que veio aqui nesta noite, ouviu essa palavra, foi ministrado sobre a palavra, lendo o rico de Lázaro. Lázaro morre, vai para o seio de Abraão. E o rico também morre, mas vai para o lugar de tormento. Para o rico não tinha mais chance e oportunidade nenhuma, porque morreu. Mas Lázaro desfrutou das coisas eternas. Tem alguém aqui nessa noite, irmãos, que quer entregar a vida para Jesus? Você que já aceitou Jesus e talvez parou e quer retornar aqui nessa noite, ouvir essa palavra, você é impulsionado pelo Espírito Santo, ouvir essa palavra e quer retornar para a presença de Deus aqui nessa noite. Tem alguém no nosso meio que não aceitou Jesus ainda e quer aceitar Jesus aqui hoje, ou você que já aceitou Jesus
e talvez hoje se encontra parado, afastado da presença de Deus nesta noite, a noite oportuna. Tem alguém no nosso meio nesta noite nessa condição? Sai do lugar, vem à frente e nós estaremos orando a teu favor. A oportunidade é agora. Tem alguém de nós nessa situação? Deus quer resolver isso hoje, agora. Todos somos salvos? Amém? Somos salvos ou não somos? Amém? Vamos lá a Deus, vamos fazer de tudo para permanecermos salvos em nome de Jesus. Irmãos, eu quero passar aqui o valor e nós vamos orar pelos ofertantes e contribuintes da casa de Deus. Nós tivemos aqui no regulamento das ofertas, e conforme o combinado, é que os dízimos fica para a igreja e a oferta ela vai para o Peru. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Só procurar. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Já vou falar para os irmãos aqui o valor, a contribuição para o projeto Peru. A oferta dessa noite foi de R$325. Amém, irmão? R$325. Talvez tenha alguns irmãos que de repente não trouxe uma oferta, não sabia que ia ser levantada uma oferta para essa missão, mas tem o Pix, né? O Pix que é o meu mesmo, 988-08-7088. Pode fazer o Pix lá, que certamente nós estaremos notificando aqui a igreja os valores, e também estarei colocando no grupo, como eu tenho feito quando nós, esses dias, tempos atrás, nós fizemos um levantamento de uma oferta lá para a Venezuela, né? E os irmãos queriam ofertar, naquela noite eu trouxe 500 e poucos reais, R$545. E nós mandamos lá para a Venezuela, né? O pastor esteve aqui, nós mandamos lá para a Venezuela. E depois os irmãos ofertaram por Pix, e depois eu passei o valor no grupo lá, e também já peguei o Pix do pastor que estava lá na Venezuela, fazendo a missão lá, e nós já fizemos a transferência lá por Pix. E os irmãos foram abençoados lá, e muito agradecido, e por ter os agradecimentos dos irmãos lá, aqui à igreja. E no projeto Peru não é diferente. Hoje eu estou aqui a importância de R$325. E detalhe, esse R$325 vai ser transformado na moeda peruana. Já perde o valor, né? Já perde o valor. Então já não é esse valor real que nós temos aqui, faz a transferência lá, não é o mesmo valor. Já cai um pouco o valor, né? Mas aos irmãos que quiserem depois contribuir por via Pix, né? Depois os irmãos nos procuram, estarem passando para os irmãos, e conforme entra nas ofertas, até mesmo dia 19, segunda convenção, depende do irmão estando aqui, né? A gente já pode passar por irmão mesmo lá na convenção. Fora isso, nós podemos depois pegar um Pix do pastor e a gente faz a transferência lá. Mas vamos ajudar orando e contribuindo com as ofertas missionárias. Nosso pastor Arnaldo aqui é o nosso irmão coordenador geral da nossa missão, o irmão Cristiano é o nosso tesoureiro. Mensalmente os irmãos fazem isso. Então esses irmãos estão lá e estão sendo sustentados pela obra missionária. Então todas as igrejas nossas, nós fazemos nossas contribuições, fazemos as declarações e nós mandamos, né, para o campo missionário. Que Deus nos abençoe na vida de cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Colocamos em pé. Nós vamos fazer aqui a oração para os irmãos ofertantes, contribuintes da casa de Deus. E depois, ainda dá tempo. Pastor Bruno e a esposa e filha. Já deixa separado mais um hino aí, para vocês louvarem aqui.